Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Amém. Abra a tua Bíblia comigo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 7, verso de número 11. Glórias a Deus. Enquanto você procura, que Deus abençoe o missionário Domingos, muito obrigado pelo convite. Deus abençoe o missionária Ruth, tem nos acompanhado ali nas redes sociais. Já preguei lá na igreja, lá foi 2, 3 vezes, né? Foi uma bênção. Uma das vezes que eu preguei lá, se não me falha a memória, foram sobre os muros e as muralhas. Existem muros, mas também existem muralhas. Mas não tem nada que impeça de você seguir à frente. A outra vez que eu preguei, eu acho que foi sobre o vaso e o oleiro. O problema do vaso não era ele se quebrar, o problema do vaso ele era ser rebelde. Porque tem vaso que se quebra na presença de Deus. Tem vaso que está quebrado aqui, mas Deus está dando bênção. Só que nós só encontramos vaso quebrado e só identificamos vaso quebrado quando nós colocamos ele de frente para a luz. Ah, você não pegou. É verdade. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Se ele é a luz e ele coloca o vaso de frente para a luz, para saber se o vaso está quebrado por dentro, é só ele que identifica quem está quebrado aqui nessa noite. Talvez você veio moído nessa tarde de hoje, mas Deus está dando vitória para você. Quantos acharam? Diga amém. Amém. A epígrafe diz, o filho da viúva de Naim. Aconteceu que poucos dias depois ele ia à cidade, chamada Naim. Ele ia com muitos dos seus discípulos e também ia uma grande multidão. E chegando perto à porta, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia também uma grande multidão da cidade. Vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhes, não, se assente dando glória a Deus. Eu disse que eu vou ser breve. Acabamos de ler um texto, um livro de Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas. Lucas não se denomina ou se enquadra entre os discípulos. Lucas ele se converte depois da conversão do apóstolo Paulo, ou conhecido como Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, um homem que era perseguidor dos cristãos, dos profetas, mas no caminho ele encontrou Jesus e se converteu, foi batizado, virou cristão, mesmo sendo perseguidor. Lucas ele começa a ser obreiro, discípulo de Paulo, junta-se com Teófilo, que também é um escritor, e começa a escrever e narrar a história de Cristo Jesus na terra. Ele vai se juntar com alguns discípulos que estavam em Jerusalém, fugindo da perseguição do Império Romano e também da perseguição dos judeus, porque nem todos os judeus que estão em Jerusalém é judeus, como diz o livro de Apocalipse capítulo 3, e aos judeus que se dizem ser cristãos e não são, farei que eles se dobrem aos seus joelhos e saberão que eu te amo. Bem verdade que Lucas é quando ele se encontra com Pedro, Tiago, João, André, e quando ele se encontra com todos os discípulos, ele vai ter relatos dos discípulos. Por ele ser doutor, por ele ser um médico, ele vai identificar a causa de cada doença e saber a necessidade de cada pessoa. Porque você só sabe a necessidade de alguém passando por algum exame a qual você precisa realizar. Eu só vou saber o que eu tenho no meu organismo sobre a minha vida se eu for ao médico e pedir um exame detalhadamente para ele. Às vezes, hoje em dia, se você for no médico, o médico olha para a tua cara e vai te receitar um remédio mais famoso de todos, dipirona. Mas Jesus Cristo, quando olha para a tua vida, ele diz, levanta e anda, em nome de Jesus. O que tu queres? Quero enxergar. Então vá, a tua fé te salvou. Enxergue, veja. Mas hoje em dia nós temos que fazer exames, conhecer o que está acontecendo. Era assim a vida do doutor Lucas. Ele conhecia os problemas de saúde que o povo tinha. Naquela época era normal a doença, a enfermidade, atacar as famílias e as vidas do povo, principalmente a vida das mulheres. O texto que nós acabamos de ler vai relatar sobre uma viúva
O texto não diz o nome, ela tem nome, mas o texto não diz. O texto não vai relatar, nem os historiadores vai dizer. Bem verdade que o nome não importa, o que importa é a história, porque tem gente que tem nome, mas não tem história, mas tem gente que não tem nome, mas tem história. Então posso entender que esta viúva, ela está passando por um momento difícil, um momento crítico e um momento de aponte, porque a epígrafe vai dizer, a viúva se é viúva, porque ela passou já por esse momento de dor, momento de perda, momento de significado, de ituperância diante de ela. O que quer dizer? Ela estava sofrendo, porque o inimigo queria arrancar tudo dela, arrancou o marido, está arrancando o filho e depois mataria ela. Bem verdade que isso já aconteceu no Antigo. Se aqui não se lembra, no livro de 2 Reis, capítulo 4, onde vai dizer que uma mulher dos filhos dos profetas, chega até o profeta Eliseu e fala, meu marido, teu servo morreu, e os credores estão na porta batendo, querendo aquilo que devia para ele, e eu não tenho como pagar, mas querem levar os meus dois. Ele quer arrancar aquilo que é seu por herança, para te deixar na miséria. O que o inimigo quer é tirar aquilo que é seu por herança, para te deixar rastejando. Mas quem vai rastejar nessa tarde vai ser o inimigo. E quem vai cantar o hino da vitória vai ser você. Porque quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem de fé, porque ele vai fazer você andar pelo meio do mar. Até mesmo Moisés, ele abriu o mar somente com o cajado. Aí veio Josué, ele vai agora abrir o mar com o toque do pé. Mas Jesus, ele fala, eu não vou abrir o mar, eu vou andar por cima. Porque eu entendo de um Deus que tanto pode abrir o mar, quanto também pode passar por cima dele. Mas quando ele quer fazer as coisas mais rápido possível, ele somente diz uma palavra, pode ir, porque o servo já está curado. Aí eu posso entender que quando Jesus ele está saindo dessa cidade, aonde o centurião estava necessitando somente de uma palavra, o texto do livro de Lucas vai nos relatar que Jesus ele está saindo de outra cidade por nome de Gadara, aonde um menino, um jovem, endemoniado, estava possesso, mas precisava da libertação. Jesus liberta, os demônios saem, os porcos morrem, e o menino fica são e livre. O povo estava preocupado com os porcos, Jesus estava preocupado com a vida. O povo estava preocupado com as coisas ricas e belas financeiras, mas Jesus já estava preocupado com uma alma. Porque o livro de Lucas vai dizer que um certo homem tinha 100 ovelhas, perdeu uma, deixou as 99 e foi atrás daquela que se perdeu. Achando ela, trouxe de volta. Só que o texto não acaba aí. O que ele pega e faz? Eu vou fazer uma festa, porque quem estava perdido já voltou. A mulher perde uma dracma, e significado de dracma é significado de casamento. Se está faltando dracma, não tem casamento. Só que quando ela vai limpar a casa, ela tem que acender uma lamparina. E lamparina só se acende com azeite puro. Quando a moinha moía a azeitona da oliveira, para extrair o azeite, saíam 2 ou 3 tipos de azeite. O primeiro era o fino, o segundo vinha com resquício, e o terceiro era o impuro. O que era utilizado no templo era o fino, ou até mesmo na lamparina, porque aquele que vinha com resquício, quando você colocava e acendia, ele até acendia, mas depois apagava. Você está aqui ou só tem eu? Porque o que acontece hoje em dia é que muita gente pega fogo aqui, mas apaga. Pega fogo no círculo de oração, mas apaga em casa. Pega fogo no culto de doutrina, mas apaga na rua. Está com resquício, precisa tirar aquilo que impede de Deus trabalhar, porque o livro de Levíticos diz, e o fogo arderá
continuamente no altar, e não se apagará. Se o fogo tem que arder e não pode apagar, então tem que ser o azeite puro. Aí ela vai pegar azeite, acender lamparina, procurar diante da casa. Mas espera aí, pastor, o preço da dracma não equivale ao preço do azeite. Mas Deus não está se importando quanto que ele vai gastar, ele está se importando em achar quem está perto. Jesus não está preocupado o quanto que ele vai perder. Jesus está preocupado em achar quem está perdido. Um certo dia, um homem que tinha os seus filhos, e um deles fala: Senhor, eu vou embora, papai, eu quero a minha herança por direito, eu quero aquilo que é meu por direito. Você quer? Eu quero, então vou te entregar. Ele recebe a herança onde, missionária? Dentro de casa, sim ou não? Só que ele vai gastando aonde? Fora de casa. Por quê? Dentro de casa tem prazo de validade, mas fora de casa, dentro de casa, há um tempo, até mesmo aquilo que deu, papai te deu, começa a multiplicar. Só que fora de casa começa a... Aí eu vou entender que o texto vai dizer que tudo aquilo que Deus te dá dentro de casa se utiliza dentro de... e não fora de... Aí eu posso entender que o menino pega a sua herança, sai fora em uma terra longínqua e gasta tudo. Só que a fome veio sobre a terra e ele vai desejar a comida de porcos. Aleluia. Aleluia. Só que a comida de porco que ele está desejando não é lavagem como hoje em dia. Naquele tempo era um tipo de um mato que era moído e dado para os escravos comer. Aí o que sobrava que eles não comiam era dado para os porcos. Levar a sua. Porque tem crente querendo comer aquilo que é sobra de escravo e lavar a séria. E Deus está dizendo: tu não é escravo, tu é liberto. Tu não é escravo, tu é liberto. Aí o texto vai dizer que ele vai lembrar do pai, vai lembrar da fazenda e vai lembrar dos trabalhadores. Se eu tivesse na casa de papai, até os empregados dele, jornaleiros, eles comem bem, eles recebem bem, eles têm tudo do bom e do melhor, e eu estou aqui sofrendo, eu vou me humilhar, vou pedir perdão para papai, vou voltar e vou me entregar. Aí ele vai, só que o texto vai dizer que quando ele chega, o papai corre até ele aos braços. Aí ele vai dizer: papai, eu sofri, chorei, perdi tudo, peço perdão, mas me trate como um dos seus trabalhadores. Negativo. Vestimenta nova, um anel novo, sapato novo, faça a barba dele, penteie o cabelo dele, dê um banho de loção nele, porque hoje vai ter festa em casa, porque aquilo que estava perdido voltou para casa e se encontrou. Elavar a canta. Ainda Deus há esperança para mim e para a tua vida, ainda há esperança para o meio teu. Eu vou dizer mais bem claro: Deus está visitando família nessa noite e trazendo salvação. Deus está trazendo salvação. Então eu posso entender que quando Jesus chega, um milagre há com... Vamos para o texto. Essa mulher perdeu o marido e agora perde o filho. Ela vai estar passando pelo mesmo processo e pelo mesmo caminho. A cidade de Naim era um vilarejo acima do monte. O texto vai dizer a cidade. O autor, ele até deixa um nome mais bonito, mas se for estudar o local no mapa geográfico, é um vilarejo, poucas pessoas. Então tudo que acontece aqui, o povo sabe lá. A cidade é pequena, notícia corre rápido. Quando é notícia boa, ninguém quer saber, mas quando alguém cai, todo mundo quer julgar. Quando alguém falha, todo mundo quer apontar, quer apedrejar. Então ficaram sabendo que o filho dela está morto, e aonde ela estava indo, uma multidão vinha atrás. O filho está no esquife. Para levar até o cemitério, o coveiro tem que ser pago. Todo coveiro só recebia por inteiro. Naquele momento está com ela flautista,
as carpideiras, os amigos e também os seguidores. Só que lá fora está vindo uma multidão. No meio da multidão está vindo 12 discípulos. No meio dos 12 discípulos está vindo Jesus Cristo. E ele está falando, eu preciso chegar o mais rápido possível. Quando Jesus chega, ele bate o pé na porta e fala, daqui ninguém sai. E também daqui ninguém me tira. Ela vara súria. Porque na porta, a antiguidade dizia que na porta ficava advogado, pedidores e juízes. Os advogados advogavam a causa de quem perdia ou ganhava. Os pedidores ficavam como aquele cego Bartimeu, que ficava pedindo esmola, mas quando Jesus passou, ele porque ele perdeu só a visão, mas a audição ele tinha. Ele era cego, mas não era surdo. Ele era cego, mas não era paraplégico. Ele andava, ele falava, ele escutava, mas ele não enxergava. Aí o texto que nós acabamos de ler vai dizer que Jesus Cristo, ele está indo, não como juiz, como advogado. Porque na porta, o juiz julgava quem saía, e quem tivesse passado morto, não voltava mais. Só que Jesus chegou. Eu sou juiz, eu sou advogado, e o ponto final, quem dá não é Satanás, sou eu. Porque até Jó, para o inimigo tocar em Jó, ele teve que ter permissão. Viste o meu servo Jó? Sim, vi. Mas ele só é assim porque ele tem tudo. Então toca nele, deixa tu tocar nele, tirar tudo, menos na alma dele, porque é minha. Então para tocar na minha e na tua vida tem que ter permissão. Para tocar na minha e na tua história tem que ter permissão. O único que pode mudar a minha e a tua história está no livro de Apocalipse, capítulo 4 e 5, onde vai dizer que existe um livro selado com 7 selos, por dentro e por fora é escrito. No livro de Salmo vai dizer que eu ainda era informe, mas havia um livro escrito da minha vida, por dentro e por fora. Que livro é esse, pastor Rogério? É um livro que está selado, e somente um cordeiro, que é chamado de leão da tribo de Judá, que pode desatar os selos e abrir o livro e relatar sobre a minha tua vida. Mas mudar a história, só quem muda